Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Num vídeo gravado nesse mesmo dia, eu falei sobre a violência policial. Na verdade, falei sobre a agenda jornalística. Bom, eu não vou me aprofundar em números, porque os que eu vou usar eu já tenho, tá? De violência, sobre violência policial. Mas assim, isso daí tem algum a ver com alguns mitos, tantos verdadeiros quanto não, sobre o que é o ser brasileiro e a brasilidade, tá? Por exemplo, uma coisa, um dos mitos que já é mentira, eu posso dizer, é que o brasileiro é um povo pacífico. Não, não é. Certo? Porque, por exemplo, nós tivemos mais assassinatos do que Estados Unidos, que é um país extremamente armado, Europa, que tem terroristas e esfaqueadores, né? E Ásia, que basicamente são as maiores populações do mundo. Perfeito? Mas enfim, onde eu quero chegar? Isso daí já é um dos mitos que o Brasil tem, é que ele não é pacífico, tá? Eu não vou também pormenorizar e explicar se é o como chama, se é. Se é. Ah, isso é o sangue latino, isso daí é bobagem, tá? Isso daí é uma discussão que eu deixo para outros. Outro mito também é de que o brasileiro é. Como se diz? É alegre. E isso também, também a gente pode ver que se junta ao primeiro mito, tá? Que é o seguinte, é, o brasileiro não é alegre, ele tá dopado, tá? Nós somos os maiores consumidores de ansiolíticos, e quando eu digo consumidores, é basicamente o que se compra aqui, tá? O que se vende em farmácias. O que é vendido para o SUS, por exemplo, em si nem conta, tá? Os que vão para as redes de farmácia, a pessoa vai lá e compra. Então, assim, de qualquer forma, já temos assim, gente tomando antidepressivos e moderadores de humor também não estamos assim tão atrás dos primeiros e segundos lugares, tá? Que normalmente são populações até maiores que a brasileira, mas de qualquer forma nós consumimos mais. No caso de ansiolíticos, e aí também vai de outras drogas. Por exemplo, o Brasil, que é basicamente um caminho para despachar para drogas para Europa, África e por aí vai. Agora ele passou a integrar realmente parte do mercado consumidor, né? E bom, então, como eu digo, e aí também vai das drogas lícitas também, tá? Consumimos álcool, cerveja e tudo mais bastante, tá? Mais do que povos que tradicionalmente bebem, como os europeus, tá? E eu digo os europeus centro-ocidentais, como alemães, tchecos, franceses, italianos e ingleses. Não chegamos a superar eles, mas estamos também em números próximos. Ou seja, já temos dois mitos. Um é que o brasileiro é manso, né, dócil, e outro que ele é alegre. Não, ele está dopado. Perfeito. Somando-se a isso, basicamente os nossos níveis de educação foram cada vez mais declinantes. Isso não tem a ver com o Paulo Freire, tá? Antes de mais nada, mas basicamente é algo que eu já falei em outros tópicos, em outros vídeos. Como assim? Basicamente o brasileiro ele pode ter passado mais tempo nas salas de aula, né? Mais tempo na sala de aula como aluno, só que ele, basicamente, a qualidade de educação foi despencando. Primeiro porque, bom, se você for pensar do ponto de vista economia, se você for pensar de gestão, não faz sentido você educar pobre, tá? Então, assim, educação pública realmente, junto com saúde, junto com até mesmo segurança, não faz sentido isso. Você ficar gastando muito, certo? Afinal, o pobre é o que mais tem e realmente se você puder economizar, você economiza.
Tanto que, como eu falei anteriormente, no corte de gastos foi o seguinte: quando se cortou, não conseguiu mais cortar da educação para ela ser funcional, quando não conseguiu cortar mais da segurança e da saúde igualmente, por exemplo, temos falta de vacinas, que o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo. Então, simplesmente já mostra que a situação que está a ponto de nós termos no Congresso e nos três poderes já a discussão de quem tem que dar sua cota de dinheiro mesmo, de sangue, e estão brigando ferrenhamente para isso. E a ponto de cortes de gastos, isso já mostra que não tem mais o que ser cortado. Mas enfim, isso é outro tema, dá até para dizer. Então, como eu disse, a educação foi piorando, a infraestrutura dela foi ficando cada vez menor. O sarrafo, digamos assim, para tornar o aluno passável, e para ele terminar a escola, por exemplo, foi ficando cada vez mais baixado. Então, assim, basicamente, se tem alguém mais mal educado, mal instruído, e isso vai se refletir o que? Na soldadesca, que são o que? Policiais, tá? Não adianta você ter, como se diz, não adianta você ter uma população mal educada, mal instruída, melhor dizendo, porque afinal também a educação que vem de casa elas têm e é pouca. Mas basicamente pensa no seguinte: a instrução que ela deveria ter, ela não tem. Então o que acontece? Ela vai tentar passar num cursinho. Aí tem um advogado que já entende do sistema. E eu não vou dizer que ele é macaco velho, porque tem uns que tem praticamente a minha idade, ou até menos, mas que já sabe como desenrolar e botar qualquer pessoa dentro de uma corporação e fazer com que, mesmo ela incapaz, ela receba uma arma, um salário do Estado e dependendo dos casos, uma farda. Certo? Então, assim, basicamente tá aí para isso, entendeu? Você vai ter um povo mais desinstruído, não tem a educação de casa, porque a educação de casa foi delegada ao Estado, que fica correntemente cortando o orçamento. Essa pessoa que se forma vai tentar entrar numa corporação, às vezes ela não tem, que já também o concurso já caiu de qualidade, no nível de dificuldade. É que nem eu fui prestar um Enem, se não me engano, em 2023, aquilo para mim, como professor eu posso dizer, é uma prova de sétimo ano, oitavo ano, ou seja, é algo para uma pessoa com o quê? 13 anos. E aí é para ingressar numa faculdade. E aí pensa, dá para esperar o quê? Certo? Isso é um parecer técnico mesmo, assim, entendeu? Por mais que ela seja uma prova até intuitiva, assim, ela é de sétimo ano, tá? A parte mais difícil, que por incrível que pareça, é a redação, tanto que a gente vê que as notas máximas são contáveis assim, quase nos dedos, certo? Então, assim, o que acontece? Você tem uma população mal educada, mal instruída, e isso vai se refletir nos profissionais, vão ser cada vez mais maus professores, maus policiais, maus juízes, e isso vai simplesmente se escalonando. Isso em si não é uma previsão, mas é uma tendência. E aí o que acontece? Qual é a tendência que se pensa e que já está presente? Então, já que está ruim, vamos terceirizar, né? Terceirizar, jogar na privada. É que nem, por exemplo, uma coisa que desde o século XIX nunca deu lucro: transporte ferroviário. Transporte ferroviário nunca deu lucro. E aí o que aconteceu? Às custas do Estado, construíram estações de trem, isso eu falo em São Paulo, tá? Construíram um metrô,
as linhas, principalmente para o grupo Mobilidade, né? Que o que acontece? Não tem maquinista e tudo mais, parece um negócio super fashionista, tem uns seguranças bombadões assim, e por aí vai. E bom, aí o que acontece? Como isso é algo que não dá lucro, o Estado ele construiu a estação, treinou tudo mais, e deu um negócio e deu um subsídio. Aí o que acontece? O que está sob controle público, está sob controle público, quando o salário do ferro metroviário fica defasado, ele vai e faz greve. E aí o que acontece? O que é privatizado está funcionando por quê? Porque ele recebe subsídio, além de receber a passagem, ele recebe subsídio. Um exemplo disso é com as linhas do metrô que estão aqui paulistano que estão atrasadas, que as empresas concessionárias elas entram na justiça cobrando o lucro que elas não estão tendo. Vem a racionalidade disso. Você não tem empreendedor, porque empreender investe em encarar os riscos. Perfeito? Então, assim, o jogo tá tão de cartas marcadas que você simplesmente não empreende. Mas, bom, voltando. Então, aí o que acontece? Fica essa privatização. Aí você terceiriza o quê? Você terceiriza a saúde, que aí releva o caso que eu falo do Rio de Janeiro, que aconteceu que as cripas com AIDS, as mulheres que tiveram a mão decepada foram todos em clínicas privadas que foram terceirizadas. E é o que acontece, o Estado quer economizar e melhorar a eficiência jogando na iniciativa privada. A iniciativa privada já lida com um baixo orçamento, e aí ela quer, para lucrar mais, ela diminui ainda mais a qualidade e consequentemente vai piorando. Mas como tá no nome do SUS, digamos assim, aí a gente vê isso. E nas escolas vai acontecer a mesma coisa. Em São Paulo tem escolas que já são privatizadas, assim, que é uma terceirização. Em 2 anos, por esforço, elas vão dar, mas no longo prazo vai ser basicamente, ou elas vão ficar num nível igual, no mesmo patamar de qualidade da educação e aí decaindo aos poucos, ou elas vão simplesmente despencar pelos cortes. Entendeu? Então, como eu disse, a polícia é violenta? E é porque a sociedade brasileira é violenta. Tá? E vai ficando cada vez mais violenta. Não vai ser desarmando a polícia, não vai ser desarmando o cidadão que isso vai mudar. Tá? Pensa, por exemplo, no trânsito. Você tem uma série de leis, uma série de regras, e que se você seguir realmente a coisa funciona nas suas possibilidades. Mas o que acontece? Você tem exatamente o cúmulo da má educação, porque o que acontece? O motorista é mal educado, o pedestre é mal educado, o motociclista é mal educado, e o pior de todos é o ciclista ainda. Os dois piores são o ciclista e o pedestre. Por quê? Porque como eles não têm fiscalização no trânsito, então eles agem como se tudo fosse permitido, né? Por exemplo, teve um caso no Rio Grande do Sul onde o homem ele pulou uma grade de proteção no meio de uma avenida e veio um carro, atropelou ele e o juiz deu grande causa para o motorista, como se o pedestre atropelou o caso e tá errado. Não. Mas basicamente você vê isso. E que nem também o que acontece. Quantas vezes o ciclista para andar como chama? Na calçada, ele tem que descer da bicicleta e ir guiando ela. Mas quantas vezes você, principalmente que mora em grandes cidades, já viu o ciclista pedalando e assim se achando na maior razão? Certo? E às vezes até tem ciclofaixa, mas ele não, tá lá na calçada pra quê? Pra ganhar tempo. Aí vai dizer, capitalismo opressor. Não, é falta de educação. Entendeu? É falta de educação mesmo. Falta de instrução. Então, assim, como eu disse, a sociedade é violenta? O brasileiro é violento. O brasileiro, ele não é dócil, ele não é alegre, ele está dopado. Seja por remédios, sejam por drogas lícitas ou ilícitas, tá? E os policiais não são brasileiros, vêm desse grupo, certo?
Os policiais, os professores, tudo isso vem desse grupo. De que? De pessoas que estão cada vez mais violentas, cada vez mais dopadas, cada vez mais mal instruídas e mal educadas. Então, basicamente, você vai ver esse tipo de atrocidade acontecer, vai piorar. Tá? Não adianta, por exemplo, você armar a polícia com arma de choque, ao invés de dar munição real, dar munição de festim. Não interessa, vai ficar cada vez mais violento. Mesmo, vai ficar a linguagem da força, vai acabar, que já é a prática, vai acabar suplantando a linguagem da mais refinada. Basicamente vai ser todo mundo sendo basicamente vai todo mundo ver com pontes queimadas, né, digamos assim, ou você faz por medo de algo maior, né? E aí assim vai redundar no que é na pergunta que é a única que o brasileiro consegue fazer, que é o que? O que o governo pode fazer isso? O que o governo tá fazendo isso tá piorando. Entendeu? Seja um governo de esquerda que ele tenta centralizar as coisas e controlar mais, seja o de direita tentando privatizar ou então jogar basicamente para outra pessoa, tá? Entendeu? Que basicamente a essência do neoliberalismo a ideia que é do afamado neoliberalismo é de socializar os prejuízos e privatizar os lucros, certo? Então, assim, e aí o que acontece? As pessoas inteligentes mesmo, mas que são brutas, como eu disse, usam a linguagem da força, mas dominam ela, elas acabam simplesmente pensando, olha, não tem a regra não tem regra. Se eu estabelecer a regra, vai funcionar? Afinal, quem tem arma sou eu, quem tem a força sou eu. Então é isso, é automático. É que nem vemos uma máfia de policiais, não vou dizer uma máfia, mas uma gangue de policiais que extorquiam comerciantes no Brazos, certo? E é o que? A gente que não tem instrução, não tem educação tanto de berço, mas tem a inteligência para montar uma estrutura organizada de gente que tem o que conhece a linguagem da força, só se expressa por ela e basicamente isso. Certo? Então, assim, não se surpreendam com policiais mais violentos, com violência nas escolas, tá? Basicamente o que acontece, foi se tirando de onde não tinha, de onde tinha pouco, a ponto de simplesmente estar faltando, certo? Vai ter violência na escola, vai ter violência nos hospitais, vai ter a polícia sendo mais violenta, matando mais, vai ter policiais morrendo mais também. Tá, assim, a solução bom, basicamente vai ter simplesmente gente, como chama? Com perdão do termo, mas punhetando soluções. E basicamente o que acontece? A educação vai continuar, a educação de casa continua declinando, porque a pessoa não teve a instrução pública, também vai declinando, porque o que já estava ruim foi só piorado. A segurança pública, que já era ruim, vai continuar piorando, e basicamente é isso, tá? A solução do Brasil parece que realmente continua sendo o aeroporto. Obrigado e tentem ser felizes.